Olá, gente, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Ângela Carvalho, de Língua Portuguesa, e essa é uma aula para o 6º ano sobre fábulas, né? Hoje vocês vão aprender um pouco sobre as fábulas modernas, como estão sendo essas releituras, e também um pouco sobre outros gêneros que se parecem bastante com as fábulas. Vamos lá? Para começarmos a nossa aula, nós vamos retomar o desafio da aula anterior, em que eu pedi para que vocês lessem novamente a moral da história Raposa e as Uvas e tentassem me dizer qual das duas versões aqui se parecem mais, né, se adequam mais à história. Nós temos a letra A: ao não reconhecer ou aceitar as próprias limitações, perde o indivíduo uma oportunidade de ouro para corrigir suas falhas. E nós temos a letra B: aquele que deseja sempre mais, sempre irá acreditar que nunca tem o suficiente. E quem, né, escolheu a letra A acertou em cheio. Por quê? Porque exatamente o que a raposa ela não fez. Ela não fez uma autoanálise, ela não reconheceu as suas dificuldades, as suas limitações, e assim ela perdeu uma oportunidade de ouro de corrigir as suas falhas. Bom, eis aí Milor Fernandes, não é, um desenhista, humorista, tradutor, escritor, dramaturgo brasileiro, que também foi um grande fabulista, porque ele reescreveu, né, ele fez várias releituras de fábulas, trazendo um tom muito mais humorístico e muito mais crítico também a essas fábulas. Tá bom? Milor Fernandes tem aí, eu trouxe um texto dele, também A Raposa e as Uvas, para que a gente possa observar a versão original e essa releitura que ele fez. A Raposa e as Uvas. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre dentes com raiva: "Ah, também não tem importância, estão muito verdes." E foi descendo com cuidado quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva. Trepou na pedra perigosamente, pois o terreno era irregular e havia risco de despencar. Esticou a pata e conseguiu. Com avidez, colocou na boca quase o cacho inteiro e cuspiu. Realmente as uvas estavam muito verdes. Moral: a frustração é uma forma de julgamento tão boa como qualquer outra. Ora essa fábula de Milor Fernandes, nós percebemos, né, obviamente, essa intertextualização, porque é uma releitura de fato das fábulas de Esopo, A Raposa e as Uvas. E nós percebemos também que no decorrer do enredo, até chegar ali no desfecho, ela vai ser bem mais coerente com a história original do que o desfecho. O desfecho muda completamente e por isso a moral também ela é diferente. Nós percebemos a presença do personagem principal aí, a raposa, seu objeto de desejo as uvas, as características dadas a essas uvas, a fome, né, dessa raposa. Levo aí em consideração que ela é gulosa também aqui para o Milor Fernandes, ela não só está com fome, mas ela é gulosa, então aí não há tanto uma justificativa, ela come mesmo sem fome, ela já é assim normalmente nesse texto dele. Nós temos aí a utilização desses verbos de ação, todas as ações que ela vai fazendo na tentativa de pegar essas uvas. E, de acordo com a narrativa original, ela também despreza ao perceber seu fracasso, ela vai desdenhar ali daquelas uvas. Só que, nessa releitura de Milor Fernandes, nós temos aí uma diferença. Ela vai seguir o seu caminho, vai achar a pedra, vai voltar para lá, confirmando que de fato ela não tinha essa impressão das uvas de que elas estavam verdes. Ela tenta mais uma vez e consegue, completamente diferente da narrativa original. E ao comer, não é? Ela percebe que as uvas estão verdes de verdade. E aí vem
quebrando, né, toda a expectativa de quem conhece já a história original, e essa quebra de expectativa geralmente gera humor em quem lê, trazendo uma moral muito mais dinâmica e humorística, quando ele vai dizer que a raiva, né, a frustração também é uma forma de julgamento. O que nós podemos entender daí? Muitas vezes nós somos cegos e não enxergamos as atitudes ruins de alguém que nós gostamos bastante. Só quando estamos com raiva daquela pessoa é que os olhos começam a se abrir para reais intenções daquele ser humano. Então, o ponto de vista aí de Milo Fernandes é mais crítico e mais humorístico, não é tanto didático, tá? Bom, agora eu vou trazer para vocês gêneros, não é, diferentes, que não são fábulas, mas que eles são muito próximos dessa narrativa, né, da fábula. E por quê? Nós vamos analisar. O apólogo é uma história também, assim como a fábula tem o objetivo e a finalidade de instruir, de ensinar. Sua estrutura é muito parecida com a fábula, mas seus personagens não são animais, seus personagens são objetos. Então também nós percebemos outra característica aí, que são histórias que não têm preocupação com a realidade, são histórias imaginárias. Observem. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é a melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, quem vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas. Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta da costura. Não se ouvia mais que o plique-plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolcheteando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá.
Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor de experiência murmurou à pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Gente, é um texto muito bom, né? É um apólogo, sim, é muito mais de melhor estilística aí, porque foi feito por Machado de Assis, né? Bem mais estruturado. Geralmente o apólogo ele é mais simples, menor, mas a ideia de se trabalhar um ensinamento a partir de objetos. E o que, que nós aprendemos aí? Nós aprendemos que a agulha, ela faz um papel aí, como diz o próprio texto, subalterno. Geralmente é aquelas pessoas que trabalham, não é, por trás do serviço, fazendo aquele trabalho pesado, aquele trabalho puxado, e no final das contas, quando sai o resultado, elas não são nem mencionadas. Né? Muitas vezes quem é mencionado é quem não fez o trabalho pesado, só apareceu ali, mostrou a imagem, que é o que o texto vem a criticar, tá bom? E a moral da história? A moral da história fica com a reflexão do próprio professor. Ah, eu também tenho servido de agulha para muita linha ordinária, ou seja, muitas pessoas estão se aproveitando do meu trabalho para se sobressair. Então tem aí essa ideia, esse pensamento, tá? Agora, parábola é um segundo gênero que também é muito parecido com as fábulas. E por que nós dizemos que é parecido? Não tão parecido na estrutura, mas parecido em sua finalidade, que também é de ensinar. É também uma narrativa alegórica, ou seja, dentro daquela história eu vou aprender, né, eu vou transferir para a minha vida aí ensinamentos. Mas, diferente do apólogo e da fábula, a parábola ela tem compromisso com a realidade. É uma história imaginária? É, mas é uma história que pode acontecer. É uma história real. A parábola é um gênero que ficou muito conhecido por causa do nosso Senhor Jesus. Né? Ele utilizava esse gênero para ensinar as pessoas. Foi o gênero escolhido por ele para ensinar as pessoas. E eu trago um exemplo de uma das parábolas que ele utilizou. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Isso está lá em Lucas 8, 4 até o 8. E quando Jesus termina de contar essa parábola, as pessoas perguntam, né? Pedem uma explicação, porque toda parábola ela vai ter uma aplicação real. E Jesus ele vai falar aí que a semente é a própria palavra de Deus, o semeador é o pregador e a maneira como essa semente ela vai frutificar no coração de cada um, porque o coração vai ser aquela terra. Vai ter uma terra que não vai ser frutífera por diversas situações, que ele vai citando aqui no texto, até chegar na terra boa, que está ali propositadamente pronta para receber aquela mensagem. É a terra boa, que dentro da explicação de Cristo é o nosso próprio coração. Bom, e aqui nós temos um quadro comparativo. Vamos dar uma olhada bem para esse quadro para nós entendermos aí a diferença desses três gêneros. Nós temos a fábula, o apólogo e a parábola. Todas as três são narrativas alegóricas, como você pode ver aí no nosso sinal de legal, tá? Todas elas vão ensinar, todas elas vão ter uma aplicação na nossa vida. Todas elas são narrativas curtas, tá? Elas estão também no tempo passado. Sua finalidade, o objetivo delas é didático, é ensinar. Agora, a fábula não tem compromisso com a realidade, sua história ela é imaginária e ela não tem a menor preocupação em dar um sentido real. São animais que falam, né? No mesmo caso, o apólogo são objetos que falam, situações assim irreais. Porém, a parábola ela já é diferente, ela se compromete com a realidade. Apesar das histórias não serem reais, elas poderiam ser reais. Os personagens principais das fábulas são animais, né?
dos apólogos são objetos e da parábola são pessoas. Então, gente, chegamos ao nosso desafio. Porque chegamos ao fim, né, dessa nossa quarta aula. E o desafio é claro que nós não podemos analisar um texto a partir do seu título. Mas como nós já aprendemos aí sobre esses 3 gêneros, eu quero que a partir desses títulos, né, dessas obras, vocês me digam quem é o apólogo, né, qual desses títulos é o título de um apólogo, qual desses títulos é um título de uma fábula e qual desses títulos é um título de uma parábola, ok? E a resposta fica para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!